Olá, cético! Seja bem-vindo ao canal O Agnosticismo. Meu nome é Edmilson Santos e neste vídeo, em Histórias da Bíblia, eu vou falar sobre a criação do mundo segundo a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, em total escuridão, que cobria as águas profundas, pois não dava para ver nenhuma terra na superfície do planeta, apenas água. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície dessas águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e resolveu separar a luz da escuridão, onde Deus chamou a luz de dia, e a escuridão Deus chamou de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Deus disse: haja um espaço entre as águas, enquanto uma parte da água irá lá para cima, o resto ficará sobre a superfície do planeta. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da superfície da terra das águas que ficou lá em cima. E esse espaço entre as duas águas, Deus chamou de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão na superfície do planeta em um só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas apenas com sementes, e também árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação de toda espécie de plantas com apenas sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: haja luzes nos céus, para separar o dia da noite e marcar estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. E finalmente chegou a hora dos animais. Deus disse: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada uma conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou uma grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E no sexto dia, também Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo céu, pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse:
Vejam, lhe dou todas as plantas com sementes de toda a terra, e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Este é o relato da criação dos céus e da terra.